Artigo 59. O concurso, realizado nos termos do regulamento e normas editadas pelo Colégio de Procuradores de Justiça, será composto das seguintes fases: 1. Preambular, compreendida de prova de múltipla escolha, com questões objetivas, de caráter eliminatório. 2. Discursiva, compreendida de provas escritas com questões teóricas e práticas, de caráter eliminatório. 3. Exames de sanidade física e mental. 4. Sindicância da vida pregressa e investigação social. 5. Final, compreendida de provas oral, de caráter eliminatório, e de tribuna e de títulos, meramente classificatórias. Parágrafo 1º. Devem ser admitidos à fase discursiva os candidatos que obtiverem, na fase preambular, média igual ou superior a 6, limitados a 20 vezes o número de vagas oferecidas no edital do concurso. Parágrafo 2º. Não devem ser admitidos a participar da fase final do certame, por ausência de idoneidade moral, os candidatos que tiverem sido condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, inclusive conselho de sentença do tribunal do júri, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento ou extinção da pena, pelos crimes dolosos. A. Contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público. B. Contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência. C. Contra o meio ambiente e a saúde pública. D. Eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade. I. De abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública. F. De lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. G. De tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos. H. De redução à condição análoga à de escravo. I. Contra a vida e a dignidade sexual. J. Praticados por organização criminosa, associação criminosa e constituição de milícia privada. 1. Tiverem sido declarados indignos do oficialato, ou com ele incompatíveis, pelo prazo de 8 anos do trânsito em julgado da decisão. 3. Tiverem sido condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma, pelo prazo de 8 anos do cumprimento ou extinção da pena, e, para os casos em que a conduta não configure crime, a contar do trânsito em julgado da decisão da Justiça Eleitoral. 4. Tiverem sido condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. 5. Tiverem sido excluídos do exercício da profissão, por decisão sancionatória do órgão profissional competente, em decorrência de infração ético-profissional, salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário, pelo prazo de 8 anos do cumprimento da decisão administrativa definitiva. 6. Tiverem sido demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, pelo prazo de 8 anos do cumprimento da decisão administrativa definitiva, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário. 7. Tiverem sido aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória ou que tenham perdido o cargo por sentença, pelo prazo de 8 anos do cumprimento da decisão administrativa definitiva ou do trânsito em julgado da decisão judicial. 8. Tiverem pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar, por fatos que poderiam ensejar pena de demissão, nos termos do artigo 82 desta lei ou da lei que regulamente a carreira de origem, pelo prazo de 8 anos da publicação do ato de exoneração ou de aposentadoria. 9. Não tiverem sido efetivados em sede de estágio probatório, em face de questão disciplinar, pelo prazo de 5 anos da publicação do ato de exoneração. Parágrafo 3º. Outras situações de indiscutível gravidade que revelem incompatibilidade com o exercício da função ministerial podem justificar, por decisão fundamentada, a inabilitação do candidato para prosseguimento nas fases seguintes do certame. Parágrafo 4º. A omissão de informações ou prestação de declaração falsa em qualquer fase do concurso, inclusive na fase de investigação social,
podem levar à desclassificação do candidato se for indicativa de má-fé. Artigo 60. Encerradas as provas, a comissão, em sessão secreta, procederá ao julgamento do concurso, tomando por base os pesos das respectivas avaliações, fixados no regulamento do certame. Parágrafo único. Considerar-se-á aprovado o candidato que obtiver média ponderada igual ou superior a 6. Artigo 61. O Procurador-Geral de Justiça publicará aviso fixando data, a fim de que os candidatos aprovados, obedecido o critério de classificação, façam a escolha do cargo inicial, dentre os que se acharem vagos. Artigo 62. O concurso deve ter validade de 2 anos, a contar da publicação da homologação do resultado final, ocorrendo a caducidade antes desse prazo para o candidato que recusar a nomeação e não ressalvar a possibilidade de figurar em final de lista. Parágrafo único. O Colégio de Procuradores de Justiça, mediante provocação de qualquer dos seus membros, poderá prorrogar a validade do concurso por igual período.